rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sabadão, dia 5 de abril de 2025, véspera de jogo importante, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo do Inter no Brasileirão, dentro de casa, e as mudanças que o Roger deve fazer na equipe para encarar o Cruzeiro amanhã no Beira-Rio. Tem jogador que deve ficar fora por problema físico e mudanças também pensando na Libertadores da América. Vazaram novidades importantes no CT Parque Gigante. A gente vai trazer isso também, o que o técnico Roger Machado falou sobre esse início de temporada no Internacional, um conteúdo bem importante que a gente vai trazer nesse vídeo, e também reforço em troca de dívida. O que pode acontecer em relação a isso? Eu vou te contar. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E tu vai fazer o quê? Tu vai no link que tá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado desse conteúdo, porque esse link é para tu fazer o teu registro lá na KTO com uma barbada e sair brincando por lá. Já dá uma olhada nas odds, inclusive do jogo do Inter e outras partidas do Brasileirão de amanhã. E quero falar também de ativo. Cara, deu. Chega de decepção na hora H com a tua parceira ou teu parceiro. Vai de ativo, cara. Vai de ativo e não perde tempo. O ativo é o melhor estimulante sexual do mercado, tá certo? Cara, o que é? Tu vai tomar um ativo, tu já vai sentir aquele quentume, como o Baldacinho gosta de brincar, e tu vai sentir as tuas horas seguintes já bem melhores. Tu vai te sentir mais disposto, mais afim. Ele é para a hora H, tem o ativo FEM para as mulheres também, esse aqui é o ativo para os homens, o Black and Red, tá, do ativo que eu tô mostrando aqui para vocês, mas também vale lembrar que o ativo é mais do que para a hora sexual, para aquela hora H com teu parceiro ou tua parceira. É para te manter com vigor físico e ativado no teu dia a dia. Bom, gente, bora pro vídeo. O Internacional busca alcançar agora a 15ª partida de invencibilidade no ano. O Inter é o único time dos clubes da Série A que ainda não perdeu nessa temporada. Perdeu pro México, mas era um jogo não oficial, era um amistoso. Tá? Em jogos oficiais, o Inter tem 14 jogos e não perdeu nenhum deles. Só que o Roger deve fazer o seu primeiro rodízio de atletas, deve pensar um pouco na Libertadores, a segunda rodada tão importante contra o Atlético Nacional na quinta-feira no Beira-Rio, porque o Inter empatou e o Atlético Nacional ganhou na rodada de estreia. Se o Inter bater o Atlético Nacional, que é o único clube no seu grupo da Libertadores da fase de grupos com 3 pontos, o Inter vai a 4 e vira líder. A não ser que o Bahia ganhe fora de casa do Nacional, por mais que o Nacional do Uruguai não seja um grande time, eu não acredito no Bahia massacrando, quem sabe, tá? Então se o Inter fizer 2 gols de diferença contra o Atlético Nacional e o Bahia ganhar por 1 gol de diferença contra o Nacional de Montevidéu, o Inter é líder do seu grupo. Então o Inter tem que ganhar na quinta-feira. E pensando também nessa sequência, são 19 jogos em 64 dias, o Inter já passou por 2 desses jogos, faltam 17, o Roger deve priorizar a parte física nesse momento e fazer algumas mudanças na equipe, tá? O provável Inter para encarar o Cruzeiro amanhã, 18h30, no Beira-Rio. Tem Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, uma dúvida na zaga, o Rogel deve entrar na vaga do Juninho ao lado do Vitão. Mas o Vitão também teve um problema no tornozelo esquerdo contra o Bahia. Diz ele que não preocupa. O Juninho teve um problema na coxa. Teve que sair, inclusive, para a entrada do Rogel na Fonte Nova, lá em Salvador, na última quinta-feira. Então, assim, é possível que entre Vitão e Juninho, a zaga titular hoje do Inter, já que o Vitor Gabriel tá no DM, um desses 2 jogadores fique fora. Possivelmente o Juninho, que inclusive a informação que eu tenho é que ele não participou na totalidade do treino de hoje. Tem que fazer ainda exames, enfim, para ter uma resposta se ele teve lesão diagnosticada ou se foi só um desconforto no adutor da coxa. Então a tendência é Vitão e Rogel na zaga. Bernabé na lateral esquerda, Fernando ou Ronaldo na posição de primeiro volante, tem sim chance do Ronaldo começar. Bruno Henrique, o segundo homem, Vitinho de um lado, Carboneiro seria colocado na esquerda e o Wesley daria uma descansada e o Alan Patrick centralizado. Na frente, o Ener Valencia, tá? Que tá ganhando a posição titular, tá indo bem e fazendo gols nos últimos jogos e o Roger deixou isso claro, que ele vai ser o novo titular do Inter na coletiva depois do empate com o Bahia na Libertadores, tá?
Tem mais informações importantes do treino de hoje do Internacional, tá? O que acontece? Bruno Tabata, liberado pelo departamento médico. Ele que está 4 meses sem jogar, não joga desde a partida contra o Fortaleza, a derrota por 3-0 do Inter na última rodada do Brasileirão passado. Ele começou o ano com um problema na coxa, ficou fora, voltou a treinar e teve uma reincidência desse problema na coxa. Ele já estava treinando com bola no CT, eu trouxe essa informação aqui no canal, e agora a informação é de que ele está liberado pelo departamento médico e tem a possibilidade de ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Não é certo ainda, mas quem sabe já. Se não amanhã, nos próximos jogos, o Tabata sendo relacionado, sendo opção para o Roger, assim como o Gabriel Carvalho e o zagueiro Cleiton Sampaio, que também estão nessa transição, já trabalhando com bola há alguns dias. O departamento médico do Inter tem Rocher, Vitor Gabriel, Mercado, Luca Drummond e Bruno Gomes. Esses não retornam tão cedo, tá? Agora eu quero mostrar aqui para vocês porque eu falei no vídeo da tarde sobre o Beira-Rio cantando o nome de Roger Machado e a emoção que ele teve ontem na Noite Gigante, que comemorava no Beira-Rio o aniversário do Internacional, inclusive aniversário do Beira-Rio também nas próximas horas, tá? O Roger, visivelmente emocionado, depois ele falou com os canais de comunicação do Internacional sobre esse momento dele à frente do Internacional e esse início de 2025 e o trabalho que ele fez desde a sua chegada no ano passado. Olha o que o Roger disse. Sim, tem sido muito especial desde o primeiro dia que eu fui recebido pelo Internacional, pela torcida, que eu passei a viver o estádio, o centro de treinamento e tudo que envolve o torcedor colorado, tem sido muito gratificante. Foi um trabalho de resgate desde o ano passado. O torcedor gradativamente ele começou a voltar ao estádio. A gente passou a perceber que o torcedor ele começou a se sentir representado dentro de campo, não só pelos resultados, mas pela forma como ele via o time se entregando em campo. E isso, em alguma medida, nos retroalimentava, nos dando mais motivação para seguir buscando os objetivos da temporada. O que faltava para coroar esse momento, ele veio com um título gaúcho, comemorado muito por todos, alguns anos de espera, alguns jovens torcedores ainda não tinham visto o seu time ser campeão, o Inter ser campeão, e isso é muito gratificante para a gente. E nesse momento está vivendo mais um capítulo da história do clube, mais um aniversário, é um fechamento de tudo isso, desses 10 meses de proximidade e que a gente espera que sejam muito maiores, com conquistas maiores para engrandecer o torcedor colorado. Aí então o técnico do Internacional, Roger Machado. O que tu achou sobre essa fala do Roger? Deixa aqui nos comentários. E agora eu quero falar sobre, quem sabe, uma negociação que o Inter possa fazer, porque eu ouvi algumas coisas nas últimas horas e eu quero colocar aqui para vocês. Antes, não te esquece, estamos chegando aos 86 mil inscritos. Cara, se tu tá vendo esse vídeo e tu não é inscrito, é só apertar no botãozinho de inscrever-se, é de graça. Tu pode fazer pela TV, tu pode fazer pelo tablet, iPad, computador, celular, é de graça. Só apertar no botãozinho inscrever-se que ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Peço encarecidamente, estamos chegando aos 86 mil inscritos já aqui no canal. Um beijo para cada um que já está inscrito e deixa o teu like e recomenda para mais e mais colorados, tá? Gente, vamos lá. A gente trouxe ontem a informação do Calhau Dornelles da Bandeirantes de que o Inter estava de olho no Pumita Rodrigues, lateral direito, uruguaio de 28 anos, que se destacou no Nacional de Montevidéu, jogou na seleção uruguaia e foi para o Vasco da Gama, já está lá há 3 temporadas, e é um jogador que interessou ao Inter, que inclusive fez uma proposta de empréstimo com opção de compra para esse atleta e ouviu que o Vasco queria vender o Pumita Rodrigues. Mas o que acontece? Eu também ouvi nas últimas horas que o Vasco tem uma dívida ainda pendente com o Internacional da compra do David, que foi efetuada na virada do ano. Ele estava emprestado ao Vasco, atingiu as cláusulas para ser comprado por 2.800.000 dólares. Só que o Vasco não está devendo só pelo David o Internacional. O Vasco está devendo também Zé Gabriel, que foi enviado para lá há um tempo atrás, e também o Carlos Palacios, que foi do Inter para o Vasco, depois para o Boca, e o Vasco tem que repassar alguns valores de percentual que o Inter tinha do chileno Carlos Palacios. Assim, sendo assim então, aliás, o Vasco deve ao Internacional 4.300.000 dólares. Esse é o valor que o clube carioca deve ao Colorado. Ainda tem um abatimento de 700 mil euros de um valor que o Inter deve ao Vasco
pelo Bruno Gomes, ou seja, é 4 milhões e 300 mil dólares menos 700 mil, o que dá aí 13.600, né, mais ou menos 13.600 de dólares que o Vasco deve ao Inter. Aí muita gente perguntou, o Inter não pode usar a dívida que o Vasco tem para trazer esse lateral, já que o Inter precisa de lateral direito, só tem o Aguirre. Não é a intenção do Inter. O Vasco está em recuperação judicial, o Inter sabe que não deve receber tão cedo esse valor do Vasco da Gama, mas ainda assim, o Pumita Rodrigues não é uma certeza. O Inter gostou do atleta, olhou a informação do Calhau que o Inter fez essa proposta de empréstimo com opção de compra, mas eu ouvi também de um importante dirigente do Inter, tá, gente, que o Inter não vai contratar um lateral direito por contratar, para dizer que contratou e encheu o elenco, como fez, por exemplo, com o Natan no meio do ano passado e hoje mal joga. O Inter quer um lateral afirmado, então pode ser que o Inter não contrate até o dia 11 de abril, quando fecha a janela ali doméstica para clubes que disputaram os estaduais e atletas que disputaram os estaduais. É uma chance sim, então não sei se o Pumita Rodrigues vem, acredito até que não, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.